Coloca para mim, por favor, o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13. Quem escreveu a carta aos Filipenses? Fala comigo, Paulo. Quem escreveu? Olha o que ele escreveu. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, diga avançando. Alguém pode repetir comigo? Avançando. O que ele disse? Avançando para as que diante de mim estão. Olha o próximo versículo. Prossigo para o alvo. Vamos lá? Diga prossigo. Espera aí, qual que é a palavra anterior? A anterior, Del. Qual que é a palavra anterior? E agora qual que é a palavra que fala? Então diga avançar, prosseguir. Vamos lá, só quem está vivo diga avançar, prosseguir. Avançar, prosseguir. Avançar, prosseguir. Avançar, prosseguir. Oh glória! Eu avanço, olha aqui, eu avanço para as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça, olhe para mim. Quem foi que escreveu esse texto? Ele está dizendo: quanto a mim, irmãos, quanto a mim, eu quero dar um testemunho para vocês da minha vida com Deus. Eu quero falar com vocês sobre o meu chamado, o meu ministério, o meu envolvimento com Jesus. Eu quero dizer para vocês que quanto a mim, eu não julgo ter alcançado já o ponto que eu preciso. Eu tenho um entendimento que eu preciso avançar. Na minha cabeça eu preciso prosseguir. Eu entendo que eu não posso ficar parado. Eu entendo que eu ainda não alcancei o que eu preciso. Como é que é? Avançar? Quem foi que disse isso? Diga Paulo. Mas espera aí. Paulo? Não. Se tivesse sido o Tião Rosca, o João Ninguém, o Coisa Nenhuma. Você está rindo, né? Se tivesse sido o Coisa Nenhuma, o Tião Rosca, que falou isso, eu ia até entender. Mas Paulo, quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Quem é esse homem que está dizendo que precisa? Quem é esse homem que disse: eu não alcancei ainda o meu objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu sei onde eu preciso ir? Quem é esse homem? Pergunte quem? Deixa eu te contar um pouquinho quem foi o homem que escreveu isso aqui. Paulo, ele foi treinado e ensinado simplesmente pelo doutor Gamaliel. Diga Gamaliel. Gamaliel foi conhecido e respeitado como o maior mestre e doutor da lei da história de Israel. Quando se fala de sabedoria, conhecimento das coisas de Deus em Israel, se fala sobre Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel. O avô dele foi maior do que ele. Gamaliel aprendeu com Hilel, o seu avô, que foi também um dos maiores mestres e doutores da palavra de Israel. Paulo teve o privilégio de aprender a palavra com Gamaliel. Irmãos, isso foi um privilégio de pouquíssimos. Paulo era profundo conhecedor da Bíblia. Profundo. Eu não estou falando de raso, não. Eu estou falando de profundidade, de coisa assim, de coisa profunda mesmo. Paulo, esse cara que disse que precisava avançar e prosseguir, esse cara, quem
Quem era Paulo? Ele não somente estudou com Gamaliel, neto de Hilel. Paulo era poliglota, falava vários idiomas, pelo menos 4. Paulo era doutor. Na conversão de Paulo, quem apareceu para ele foi o próprio Jesus Cristo. Paulo se converte aproximadamente 30 anos depois que Jesus morre, ressuscita e vai para o céu. Jesus desceu do céu para aparecer para esse cara converter. Ele fica 3 dias cego. Ele fica 3 dias cego, sem comer, sem beber. Depois de 3 dias, Jesus leva um cara para orar por ele. O homem põe a mão na cabeça dele. A Bíblia fala que escamas caem dos olhos de Paulo. Paulo aprendeu o evangelho com o próprio Jesus Cristo. Escute, Jesus aparecia para ele na cadeia. Jesus aparecia para ele em visões. Esse homem, ele recebeu uma autoridade, uma unção. Escute bem o que eu vou te dizer. Paulo curava enfermo, expulsava demônio. Olhe para cá. Paulo ressuscitava mortos. A Bíblia diz que um dia ele estava pregando um sermão e o sermão foi se estendendo. Será que ele tinha conteúdo? Ele pregou 12 horas sem parar, 12 horas. Tinha um rapazinho, um menino, assentado na janela, escutando ele, 12 horas, irmão. O menino dormiu, e quando o menino dormiu, ele caiu da janela e morreu, quebrou o pescoço. Sabe o que Paulo fez? Paulo parou o sermão, disse: espera aí que eu vou orar por ele. Pá! O menino ressuscitou. Sabe o que Paulo fez? Vamos continuar o culto, tem mais palavra para vocês. Esse era Paulo. Pastor, quem foi Paulo? Pergunte para mim, quem? Jesus pegou ele um dia na terra. Olhe para cá. Ele mesmo escreveu que não sabe se foi no corpo físico ou se foi só em espírito. Mas Jesus pegou ele e levou ele no terceiro céu. Sabe o que é o terceiro céu? É o lugar onde um dia nós vamos morar com Deus. Paulo viu o que nós um dia vamos ver na eternidade. Paulo viu as ruas de ouro. Paulo viu a cidade santa. Paulo viu a glória de Deus no céu. Ele viu coisas tão grandes. Repita comigo, tão grandes. De novo. Que Jesus falou para ele: são coisas inefáveis. O que é isso, pastor? O significado da palavra inefável é: não é lícito mencionar. Eu estou te mostrando, Paulo, só para você. Você não pode falar para ninguém. Não conte para ninguém. Esse homem que curava enfermos, expulsava demônio, ressuscitava mortos. Esse homem que o próprio inferno disse uma vez na boca de um demônio, disse assim: nós conhecemos quem é Paulo, a gente respeita a unção que está na vida dele. Esse homem disse que precisava Esse homem disse que não podia ficar parado na vida cristã. E eu vim aqui hoje para te fazer uma pergunta. E você? Você acha que já alcançou? E você? Coloque o tema: você não acha que está na hora de dar o próximo passo? Você não acha que já está na hora de você... Olhe para cá. O nosso Deus é um Deus de movimento. A vida de Deus está no movimento, irmão. Ninguém cheio de Deus fica parado. Todo mundo cheio de Deus está avançando, prosseguindo, avançando, prosseguindo. Eu vim aqui hoje para dizer: é hoje que você vai dar o próximo passo. É hoje que você vai avançar e vai prosseguir. Abraão, eu tenho algo para fazer na tua vida, mas sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Sai, movimenta. Para onde, Senhor? Te mostro depois, só sai. Avança, prossiga. Ei, hoje é o dia que Deus escolheu para você dar o próximo passo. Chega de ficar parado, chega de ficar estagnado, porque ninguém aqui, inclusive eu, alcançamos o que a gente precisa. É hora de prosseguir e avançar. Pode aplaudir ele, igreja viva. Dá
a glória ao nome do Senhor. Peraí. Esse homem, Paulo, queria avançar e prosseguir, queria crescer. Esse homem disse que estava avançando rumo ao alvo. Que alvo é esse que ele tinha? Qual que é o alvo que Paulo tinha? Diga comigo, Jesus. Qual que é o nosso alvo? Diga Jesus. E quando eu falo de alvo, eu estou falando de modelo de vida, estilo de vida. Escute, se você já é igual a Jesus, você pode ficar parado, você já alcançou. Mas se você ainda não é igual a Jesus, você precisa avançar. Tem alguém aqui que já é igual a Jesus? Tem alguém aqui que já alcançou o nível de Jesus? Tem alguém? Então cutuca quem está do lado e fala: está na hora de avançar. Fala para ele, é hora de dar o próximo passo. Deus é Deus de movimento. Agora escute, é interessante que no livro do profeta Oséias, repita o nome dele, é Oséias. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, Oséias diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. No capítulo 4 ele fala: o problema nosso é conhecimento, a gente precisa conhecer mais. Você não quer ser destruído? Então você tem que conhecer. Você tem que conhecer Deus. E olha que lindo, deixa eu fazer uma conexão. O apóstolo Paulo, esse mesmo que foi no céu, ressuscitava mortos e queria avançar e prosseguir, ele disse assim: eu quero conhecer a Deus da forma que Ele me conhece. Ou seja, do jeito que Deus me conhece, eu quero conhecer Ele também. Será que Deus nos conhece? Deus conhece pensamento, Deus conhece coração, Deus conhece nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Deus sabe tudo de nós. Agora eu pergunto para você: você sabe o que de Deus? Para estar parado. O que você sabe sobre Deus? O que nós sabemos sobre Deus para a gente estar estagnado? O que nós sabemos sobre Deus, irmãos? O que a gente já alcançou nessa vida com Deus para a gente estar achando que está bom? Paulo disse: eu quero conhecer como eu sou conhecido. Deus é Deus de movimento. Tem gente que parou no começo da caminhada, aceitou Jesus e não cresceu mais. Tem gente que teve a primeira experiência com Deus e achou que vale, tá bom, não teve a segunda. Tem gente que chegou na igreja, mas não se envolveu, sentiu Deus, mas não se comprometeu. Deus está te dizendo: hoje é a noite do próximo passo. Alguns aqui acham que já chegaram, mas eu vim para te dizer: você só está começando. Nós só estamos começando a nossa caminhada. Irmãos, existe algo muito perigoso na vida cristã e na vida com Deus. Pergunte o quê? Uma sensação de que já está bom. Quando a pessoa fala assim, tá bom, ela começa a andar para trás, ela começa a retroceder. E a Bíblia diz em Hebreus que a alma de Deus não tem prazer naquele que retrocede. A alma do Senhor tem prazer naquele que avança, naquele que prossegue, naquele que cresce, naquele que segue adiante. Deus não tem prazer em quem retrocede, irmãos. Aí você diz assim: não, pastor, eu não estou retrocedendo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: no momento em que paramos, nós começamos a morrer, a andar para trás. Porque na vida com Deus, ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Redobre a sua atenção, escute o que eu vou te dizer agora. Deixa eu te dar um exemplo muito claro como que é a vida cristã. Como que é isso? Imagine uma fruta que está lá no pé, uma manga. Vamos pensar numa manga lá na mangueira, no pé de manga. Vamos pensar nela? A partir do momento que ela para de amadurecer, ela começa a... Se você parar de amadurecer, você vai começar a apodrecer. Se você parar de crescer, você vai começar a andar para trás. Só que isso não vai acontecer com você, porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Eu estou falando com alguém que vai avançar. Eu estou falando com alguém que vai prosseguir. Eu estou falando com alguém que hoje vai dar o próximo passo. E se é você, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Levanta a tua mão e dá um glória a Ele. Aleluia! Pode aplaudir Ele. Aleluia. Fala para o teu irmão: cuidado com a sua acomodação. Fala com ele: cuidado. A pessoa pensa assim: o Anderson, eu já estou vindo na igreja, eu venho domingo, todo domingo eu estou aqui.
Olhe para cá. Contém ironia no que eu vou falar, tá? Coloca muita ironia no que eu vou falar agora, muita ironia. Eu não vou falar para A e B, eu vou falar para todo mundo. Uau! Você é demais. Você vem na igreja domingo? Uau! O cara que foi no terceiro céu, o cara que via anjo, o cara que conversava com Jesus, o cara que ressuscitava mortos, curava enfermos, expulsava demônios, disse que precisava prosseguir e avançar. Mas tu vem na igreja no domingo e acha que está bom? Uau! A tua vida cristã se resume ao domingo? Não, pastor, eu venho quarta também. Uau! Você tinha que sentar, era para dar aula para Gamaliel. Você que deve ter ensinado Iléu. Contei ironia, tá, gente? Estou brincando, tá? E falando sério. Tá bom? Não, pastor, eu vou na célula também. Em 2002 eu conheci Jesus e cheguei na igreja. 2002. 5 meses depois eu me batizei nas águas. No mesmo mês do meu batismo eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida. 1 mês depois, escute, eu estava... O meu pastor percebeu a minha entrega, a minha fé, a minha fidelidade. Disse: eu vou colocar você para ser o líder dos jovens da igreja. E aí eu comecei a liderar os jovens da igreja. Aquele irmão, isso era o máximo. Era o máximo liderar os jovens. Eu tinha 21 anos. Eu poderia ter dito assim: sou o líder dos jovens da igreja. Só que eu queria avançar, eu queria mais. Comecei a estudar a Bíblia, estudar, me dedicar. O pastor percebeu que eu estava avançando, prosseguindo, que eu queria mais. Ele disse: Rodrigo, você vai me auxiliar, mas você ainda não é um pastor, então eu vou te consagrar a missionário. É um pré-pastor. Antes do pastor, o missionário. Virei missionário. Eu pregava nos cultos da igreja, na quarta, no domingo, pregava na congregação. Aí abriram uma congregação, me mandaram para cuidar da congregação. Eu poderia dizer: eu ajudo o pastor já. Eu tinha meu trabalho secular. Eu trabalhava numa empresa de fazer placas, faixas, outdoor, essas coisas. Eu poderia dizer: eu sou auxiliar do pastor. Mas eu queria avançar, eu queria mais. Aí eu comecei a estudar o Instituto Teológico da igreja para ser pastor. Passei, me formei, me tornei um pastor auxiliar. Tá bom, né? Eu já sou um pastor. Eu tinha carteirinha de pastor. Só que eu disse: não, eu preciso mais. Eu quero mais. Eu quero ser pastor de uma igreja. E me confiaram o pastoreio de uma igreja. Eu comecei a pastorear. Escuta isso. Eu já poderia dizer: tá bom, gente, sou pastor, eu tenho uma igreja. Eu disse: não, eu quero ser superintendente. Eu quero cuidar de pastores. Eu quero pastorear pastores. Na igreja quadrangular a gente não tem o costume, apesar de não ser errado, mas a gente não tem o costume da nomenclatura bispo. O que é bispo? Bispo é um pastor que cuida de pastor. Então hoje eu já sou um bispo, apesar de não usar essa nomenclatura. A minha função é de bispo. Eu poderia dizer: puxa vida, eu sou um bispo. Tá bom, pastor Rodrigo, bispo não. Quero mais. Eu quero avançar. Eu quero ensinar pastores. Eu quero transbordar na vida das nações. Eu quero avançar. Eu não quero pregar só no Brasil, eu quero pregar no mundo inteiro. Escute, olhe para cá. Aí nós viemos para Pará de Minas e Deus tem feito uma grande obra nessa cidade. Abrimos igrejas, a igreja cheia. A gente tem 2 cultos de domingo com a igreja cheia. Eu poderia sentar no sofá da minha casa, assistir meu filme predileto e dizer: tá bom. As pessoas têm uma imagem de que
todo pastor é bem de vida. Deixa eu furar o balão e te contar a verdade. Olha para cá. 95% dos pastores do mundo, não é do Brasil não, é do mundo, passam dificuldades financeiras. Tem que trabalhar fora para ajudar a pagar as contas da igreja. A verdade sobre ser pastor é que 95% dos pastores, irmão, eles quase morrem para cuidar da igreja. Deus me deu uma graça tão grande que a nossa igreja cresce, a nossa igreja avança, a nossa igreja me dá condições de ficar aqui o tempo integral, cuidando de vocês, fazendo reunião, fazendo vigília. Escute, eu poderia dizer assim: uau, eu faço parte de 5% dos pastores do mundo, que a igreja cresce. Eu poderia dizer: tá bom, vamos construir uma igreja maior. Vamos dar o próximo passo. E ei, levanta a sua mão. Em breve nós estaremos cultuando o Senhor na nossa igreja nova. Dá um grito de aleluia aí. Ei, cara, se você estivesse comigo no culto para colocar a foto da igreja nova aí. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos avançar. É hora de prosseguir. Vamos adiante. Eu estou avançando. Vamos lá, vamos lá. Avançar, prosseguir. Fica de pé, vai. Fica de pé porque é hora de movimento. Vamos lá comigo, vamos lá. Avançar. Então solta um glória do tamanho da tua vitória aí, do tamanho da tua fé. Sacode quem está do lado e fala: e aí? Tu vai avançar ou vai ficar parado? Cadê a turma do avanço? Cadê a turma? Cadê quem vai prosseguir? Cadê? Faz barulho aí, meu irmão. Assenta por enquanto, assenta por enquanto. Nós estamos falando de um homem que tinha experiências espirituais profundas, mas queria avançar. Nós estamos falando de um homem que tinha um conhecimento de Deus profundo, mas queria prosseguir. Nós estamos falando de um homem que tinha muita autoridade espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que o lenço que esse cara usava chegava nos lugares, os demônios iam embora, os enfermos eram curados. Mas esse cara está querendo prosseguir e avançar. Quando eu olho para esse texto, eu penso assim: Jesus e eu, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sou o dedinho mindinho de Paulo, e ele está querendo avançar, e ele está querendo prosseguir. Uma coisa eu faço, eu prossigo, eu avanço. Ele nunca disse: eu já alcancei. Ele nunca disse: eu já sei o suficiente. Ele sempre disse: eu sei que tem outro nível. Eu sei que tem mais um degrau para subir. Eu sei que tem mais de Deus. Eu sei que eu posso conhecer mais. Eu sei que eu posso receber mais. Eu sei que eu posso entender mais. Hoje é dia do próximo passo. Só que prosseguir exige uma decisão. Na verdade, 3. Fala comigo: 3 decisões para dar o próximo passo. Primeira decisão que nós precisamos tomar para darmos o próximo passo. Primeira, ele disse no texto, volta lá o texto para mim, de Filipenses, por favor. Ele disse: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele fazia? Fala comigo: esquecer o passado. O que ele falou? Esquecendo-me das coisas. Você sabe que tem muita gente que não consegue avançar porque você está preso a uma situação do passado. Você está presa, você está preso em algo que te falaram. Você está preso num relacionamento, você está preso numa decepção. Você está presa numa situação que aconteceu ontem, semana passada, mês passado, ano passado. Você está preso numa situação que foi lá atrás. E isso não está deixando você avançar. Você ouviu algo, você
sentiu algo no passado e não está deixando você avançar. Aí vem o apóstolo Paulo, esse gigante da fé, esse herói da fé, esse cara que escreveu quase que o Novo Testamento inteiro, esse cara que foi usado para, olhe para cá, esse cara abriu quase que todas as igrejas que a Bíblia menciona no Novo Testamento. Esse cara vem e fala: gente, eu também tenho um passado difícil, sombrio, fui muito machucado, perseguido, mas uma coisa eu faço: o meu passado não vai me parar, o meu passado não vai me estagnar. Eu esqueço o que passou e prossigo adiante. Levante a sua mão para receber uma palavra de cura, de libertação. Hoje Deus está rompendo essa corrente que te amarra ao teu passado. É hora do próximo passo. Segunda coisa: pastor, o que é que eu preciso fazer para avançar, para prosseguir, para dar o próximo passo? O primeiro, esquecer o passado. O segundo é avançar intencionalmente. O que é isso, pastor? Ninguém avança no automático. Pode me levar, Jesus. Pode me levar, Jesus. Não, você tem que ser intencional. Como assim? Se matricule numa escola de palavra, compre uma Bíblia nova, se envolva na célula, procure um ministério e diga: eu quero servir, eu quero fazer algo. Você tem que ser intencional, decisões intencionais, porque o crescimento não é automático. Jesus, pode me ensinar a Bíblia agora, Jesus? Você tem que sentar. Quer aprender a Bíblia? Senta num lugar iluminado, calmo, sem barulho, tranquilo, ora antes de ler a palavra. E começa a ser intencional. Eu estou crescendo, eu estou prosseguindo, eu estou avançando. Ontem eu conhecia 10, hoje eu conheço 15. Ontem eu conhecia 15, hoje eu conheço 20. Tem alguém entendendo aqui? O que você está fazendo de forma intencional para crescer, para avançar, para prosseguir? O que você está fazendo para avançar? Terceiro, focar no alvo. Quem é o alvo? Fala comigo: Jesus. Quando é que nós podemos dizer assim, ó, chega, tá bom, não precisa avançar? O dia que você for igual Jesus. O dia que você tiver o coração de Jesus, a mentalidade de Jesus, a autoridade de Jesus, o dia que você tiver o perfume de Jesus, o dia que você tiver a essência de Jesus, fala para o teu irmão: tá bom, aí não precisa mais não. Fala para ele: pode parar. Você já é igual a Jesus? Então vamos avançar. Então vamos prosseguir. Então vamos avançar. Para terminar, escute bem. Tem gente que parou na conversão, não se batizou, veio para a igreja, mas não deu o segundo passo, crê em Jesus, mas não se entregou para o batismo. E dia 26 de abril tem batismo. Quem não é batizado, é hora do próximo passo. Aí, você está vendo? É só cutucar com a vara curta. Aqui, dia 26 de abril tem batismo. É hora do próximo passo. E depois do batismo tem outro passo. Tem gente que se batizou, mas parou, não foi para a célula, não se envolveu. Tem gente que foi para a célula, mas está indo só para receber. Você não vai para dar nada, você não vai para compartilhar, você não vai para servir. Tem gente que está servindo na célula, mas não quer ser líder, não quer ser anfitrião. Tem gente que veio para a igreja, mas não se envolveu em nenhum ministério. Nós temos aqui dezenas, centenas de líderes na igreja, mas tem gente que veio e não se envolveu. Agora escute, tem gente que se envolveu, mas não quer crescer, está estagnado, está parado. Eu não disse para você? Eu fui líder de jovem, eu fui missionário, eu fui pastor, bispo, não sei o que. Eu quero crescer, eu quero ir mais. Eu quero servir o reino. Eu quero ter alcance maior para glorificar o nome de Jesus. Tem gente que veio, olha para cá, subiu no altar para cantar, para tocar, e parou de estudar. Não estuda mais, não faz mais curso,
não treina mais, não capacita mais a voz, não capacita mais a habilidade de tocar o violão, o piano, a bateria, seja o que for. Tem gente aí, ó, que está servindo como diácono, diaconisa, e para você tá bom, vou morrer diácono. Por que você vai morrer diácono? Cresce, avança. Cada ministério é muito honroso, mas nada pode ser o nosso ponto final. Tem alguém entendendo isso? Eu vou repetir: cada ministério é muito honroso, mas nada pode ser o teu ponto final. Deus está te chamando para dar o próximo. Tem gente que serve na recepção, no estacionamento, na igreja da criança, na mídia, e você está satisfeito. Tá bom, pastor, estou fazendo muito o quê? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Não está fazendo nada. Eu não estou fazendo nada, eu quero fazer mais, eu preciso entregar mais, eu preciso dar mais frutos. Esse é o meu pensamento, irmãos. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero estudar mais, eu quero conhecer mais da Bíblia. Tem gente que parou no batismo, parou na primeira experiência, parou no conforto. Tem gente que, olhe para cá, tem gente que veio para a igreja e quando você chegou, você sentou no último banco da igreja, e você não avançou, você não desceu. Quando a gente chega na igreja é normal a gente sentar no fundo. Deixa eu ficar aqui, né? Vai que o pastor me chama. Deixa eu ficar mais longe aqui. O problema não é que você tenha sentado no último banco. O problema é quanto tempo que você está no último banco. Está na hora de descer mais uma cadeira para frente. Fala para o irmão da frente, fala: dá licença, viu? Próximo culto. Fala para ele: dá licença que no próximo culto eu vou sentar aí. Tem alguém entendendo? Ei, e quando você chegar aqui na ponta, vai ser um pulo para Jesus falar assim: vem, que agora eu vou te usar aqui em cima. Vem, que agora eu vou te usar aqui em cima. Tem alguém para dar glória aí? Vem, que agora eu vou te usar aqui em cima. Agora é hora de você mudar de nível. Vem, que agora é hora de você subir. Cadê o povo que vai dar o próximo passo? Dá glória a Deus aí. Olha para o teu vizinho, vamos dar o próximo passo. O reino de Deus não é para quem para, é para quem prossegue. Jesus nunca elogiou quem estava confortável. Ele sempre disse: mais fé, mais entrega, mais renúncia, mais compromisso. Ande mais uma milha, entrega a capa, vamos lá, é hora de mais. E eu termino te fazendo a seguinte pergunta: qual foi o último passo que você deu com Deus? Tem quanto tempo? Qual foi a sua última entrega? Qual foi a última vez que você mudou de nível com Deus? Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eu estou tomando uma decisão hoje de mudar de nível, de mais entrega, de mais renúncia, de mais fé, de mais obediência? Qual foi a última vez que você deu um passo novo com Deus? E para a gente orar e encerrar o nosso culto, qual é o próximo passo que você está evitando há muito tempo? Deus preparou essa noite a Santa Ceia para dizer: eu vim para a gente dar o próximo passo juntos. Fica de pé.